O regulamento de 2026 dá muito o que falar, já tivemos vários vídeos aqui falando sobre isso, tivemos vídeos longos também, se você não viu, veja, muito conteúdo legal. Só que agora nós temos mais uma novidade, que é em relação aos pneus Pirelli. E uma entrevista muito boa do Mário Isola, que é o principal nome da Pirelli, que nós vemos já há alguns anos, né, o diretor de motorsport da Pirelli, e ele fala até mesmo do risco que a Fórmula 1 correu para 2026 de ter tempos próximos da Fórmula 2, devido ao regulamento. Então, vamos falar sobre isso agora, que liga mais um alerta sobre o próximo ano. As melhores camisetas estão lá na Paddock BR, todas as equipes e pilotos, 100% algodão, não encolhe, tem moletons belíssimos também, e você tem desconto e frete grátis com o cupom Ressaca Motor. Entre pelo link aí na descrição, não perca essa oportunidade, e jogos e gift cards é lá na Instant Gaming. Entre pelo link na descrição, promoções rolando direto, não perca também a oportunidade porque tem lançamentos grandiosos chegando. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Mais uma vez vamos falar sobre Fórmula 1 2026. Como disse, a entrevista do Mário Isola é excelente, tem ela aí na descrição para vocês, como a fonte sempre fica na descrição para vocês, e eu vou pontuar aqui os detalhes principais dessa entrevista, ok? Então, o primeiro ponto aqui é que existe sim uma considerável mudança na relação carga-peso para 2026, já que isso influencia diretamente nos pneus. Você tem uma carga maior no pneu, o que gera mais, por exemplo, temperatura. E, consequentemente, uma temperatura mais elevada pode gerar um superaquecimento e perda de performance e até mesmo outros problemas com o pneu que não deveriam acontecer. Em 2026, visando, vamos dizer, dar uma aliviada na carga aerodinâmica, pelo menos nas retas, o carro de Fórmula 1 vai ter dois sistemas de aerodinâmica ativa. A traseira, que a gente já conhece como DRS, por exemplo, e na dianteira, em que a asa também vai abrir para você reduzir ainda mais esse arrasto e, consequentemente, a pressão nos pneus. Como já citamos no canal algumas vezes, esse regulamento da aerodinâmica ativa foi feito para compensar a cagada no regulamento de motores, que está sendo bastante criticado por equipes, pilotos, e tudo indica que vai ser bem difícil esse regulamento vingar, pelo menos de início. Atualmente, a Pirelli está projetando, na análise deles, uma redução de 15% na carga sobre os pneus em relação aos carros atuais. Seria algo parecido com o que nós tínhamos no início de 2022. Qual que é o problema? Assim como aconteceu em 2022, as equipes tendem a evoluir muito rápido no regulamento e essa carga rapidamente é recuperada. Então esse 15% a menos, em 2-3 anos você já recuperou e aí os pneus continuam recebendo a mesma carga. A janela de uso está sendo projetada pela Pirelli para ser maior do que o que nós temos hoje, para os pneus aguentarem uma temperatura maior e ter uma perda de performance menor quando está chegando naquele pico e também quando passa do pico, porque você tem a perda em momentos diferentes. Então, se o pneu conseguir trabalhar com uma temperatura mais estável e também aguentar temperaturas mais altas, em tese você vai ter uma performance também mais contínua, uma performance sem grandes variações. Por outro lado, existe o problema das paradas nos boxes. A FIA pede mais segurança nos pneus, enquanto a Fórmula 1 pede mais entretenimento, e isso o próprio Isola tem falado na entrevista. Então a Fórmula 1 quer que você tenha pelo menos 2 paradas, já que corridas de uma parada tendem a ser mais monótonas. Por outro lado, você não pode ter uma situação como 2013, em que os pneus acabavam tão rápidos que eram tantas paradas que você não tinha tanta ultrapassagem. A queda de 2012 para 2013 nas ultrapassagens foi grande. Mais especificamente, houve uma redução de 200 ultrapassagens de 2012 para 2013. Em 2012 foram 1.229, enquanto em 2013 foram 1.029 ultrapassagens. E os pneus influenciaram muito nessa brincadeira. Sabendo desses dados, então o que acontece para a gente ficar com um pouquinho mais de receio em relação aos pneus de 2026, e não somente aos pneus, mas aos carros? A ideia era inicialmente você ter pneus com 16 polegadas, só que a Pirelli constatou que os tempos seriam muito próximos da Fórmula 2, o que você poderia repetir em 2014,
o que não foi nem um pouco legal. 2014 eu já fiz vídeo aqui no canal falando que, pelo menos na minha opinião, foi a pior temporada da Fórmula 1. Claro, das que eu vi, facilmente foi a pior, porque você tem um combo de situações ali muito ruins para a Fórmula 1. Então, se você não viu esse vídeo, dê uma olhada lá e aí você pode até opinar, se você é uma pessoa mais velha que viu outras temporadas, qual você acha que foi pior e por quê. Ele ainda fala o seguinte: pneus menores teriam sacrificado a aderência e o desempenho disponíveis. Você poderia até mesmo reduzir em 5, 6, 7 ou 8 segundos, porque é fácil, entre aspas, de fazer isso com pneus menores. Ainda mais que os motores estarão mais pesados por causa da parte elétrica. Lembra que eu falei que o regulamento de motores é uma bela bosta? Pois é. Só que se você quiser manter o desempenho próximo dos carros atuais, a situação muda completamente. E é por isso que a Pirelli então decidiu manter os pneus de 18 polegadas, só que para atender a um pedido da FIA de reduzir um pouquinho o peso, eles reduziram o diâmetro, tanto na dianteira quanto na traseira. Na dianteira essa redução foi de cerca de 25 milímetros e na traseira de cerca de 30 milímetros. Então eles vão trabalhar com um produto de 18 polegadas, só que mais estreito, diâmetro externo um pouco menor, e vai poupar cerca de 4 a 5 quilos no jogo de pneus. E o desempenho, em tese, não deve ser tão afetado assim. Porém, pode atrapalhar a janela de funcionamento desses pneus, já que vai gerar mais calor. E aí entra justamente aquela questão anterior que estávamos falando, da Pirelli tentar trabalhar com pneus que aguentam mais temperatura e mantêm uma temperatura. Então, pneus mais confiáveis nesse sentido. Não é de interesse dos pilotos, das equipes e da Pirelli ter um pneu que é imprevisível ou então que superaquece muito rápido, que qualquer variação na temperatura já era, o pneu para de funcionar. Por mais que isso até em tese, né, falando em teoria, poderia até trazer um pouquinho mais de entretenimento, mais erros, etc. Então existe um problema claro para 2026, que é o quê? A Pirelli vai ter que conseguir fazer um pneu de 18 polegadas, com um diâmetro menor e tudo mais, andar numa temperatura, manter uma temperatura e não superaquecer como os pneus atuais. Ela vai ter que fazer um pneu melhor, com um diâmetro menor, mantendo a performance sem ter problemas de temperatura. Porque se ela fosse para os pneus de 16 polegadas, os tempos seriam muito próximos do Fórmula 2 e isso não seria bom para os negócios. Então, de uma forma ou de outra, existe um grave problema para 2026. O regulamento aerodinâmico foi modificado até o finalzinho do ano passado porque as equipes não entravam num consenso com a FIA. O regulamento de motores é problemático e com os pneus você tem também um belo problema rolando. Eu não poderia resumir melhor esse regulamento de 2026 como uma bomba em todos os setores, uma bomba que pode ser desarmada e pode vir a ser boa? Sim, mas o que os chefes de equipe já falaram, que já trouxemos aqui, as projeções iniciais e até mesmo o que o Mário Isola está falando, não é animador. A gente torce para que as mentes brilhantes da Fórmula 1 consigam fazer esse regulamento funcionar. Mas de uma forma geral, se você não gostou do regulamento 22, o de 26 pode ser até pior. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor e seguir o Ressaca Express também. Um grande abraço, valeu e falou!